Beleza, pessoal, vamos aqui agora para o exemplo 8. É da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então ele diz o seguinte: você tem dois patinadores, um homem e um menino, de massas respectivamente iguais a 60 kg e 30 kg. Então vou colocar o seguinte: o homem é 1 e o menino vai ser 2. Então a massa de 1 vale 60 kg, enquanto a massa de 2 vale 30 kg, certo? Eles estão de pé, de frente um para o outro, em repouso. Então a velocidade inicial de ambos é zero. Então a velocidade inicial de um é zero e a velocidade inicial de 2 também é zero. Tá? Sobre uma superfície lisa, sem atrito, né, plana e horizontal. Quando um empurra o outro, né, o homem adquire uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Então a velocidade de um final, vou colocar assim, um F, é 0,3 metros por segundo. Né? Considerando desprezível o atrito entre os patins, os patinadores e o gelo, verifique qual das proposições seguintes estão corretas e dê como a resposta a soma dos números que antecedem as proposições corretas. Então a gente vai ter que verificar qual cada uma delas é correta e aí somar as alternativas corretas. Mas antes de a gente ir para essas proposições, né, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas contas aqui, vamos determinar aqui alguns valores. Então, primeiro, eu sei que a velocidade final do homem é 0,3, mas e a velocidade final do garoto? Será que eu consigo descobrir? Aqui eu posso pensar o seguinte: como um faz força no outro, e eu sei que pela terceira lei de Newton essa força tem que ser igual, eu posso começar falando o seguinte: a força que um faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1. Isso é consequência da terceira lei de Newton, certo? Terceira lei de Newton. Tudo bem? E aí, eu sei também que essa força ela pode ser dada como sendo o impulso, né, 1, 2, dividido pelo intervalo de tempo. E a força 2, 1 também seria o impulso 2, 1 dividido pelo intervalo de tempo. Né? Como esse intervalo de tempo é igual para os dois, né, é justamente o processo de interação entre os dois, eu posso simplesmente simplificar aqui, então considerar que o impulso de um é igual ao impulso do outro. Né? Daí, usando o teorema impulso, quantidade e movimento, eu verifico que esse impulso 2, então, é a quantidade, é a variação da quantidade de movimento, né, fruto dessa força que um faz em 2, e o outro é a variação da quantidade de movimento, fruto dessa força que 2 faz em 1. Essa variação da quantidade de movimento é quem? É a M V1 final menos V1 inicial. E do outro lado seria M V2 final menos V2 inicial. Ambos iniciam com a velocidade inicial zero. Então esse termo aqui vai ser zero para todo mundo. Né? Sobra o quê? M, aqui é bom colocar, né? M1 e aqui vai ser M2. Sobra então M1 V1F é igual a M2 V2F. Então V1 final está aqui, ó, 0,3. V2 final, então, ficaria sendo M1 V1F dividido M2. Quanto que isso vai dar? V2F, isso vai dar então, M1 é a massa do homem, lembra? Vale aqui, ó, 60, M2 é a massa do menino, 30. Então a gente fica 60 kg que divide 30 kg que multiplica 0,3 metros por segundo. Quilogramas fica quilogramas, 60 que divide 30 vai dar 2. A velocidade final do garoto, então, a velocidade final do garoto é exatamente o dobro. É 0,6 metros por segundo. Tudo bem? Então, eu sei nesse processo de interação aqui, ó, tudo isso começou com terceira lei de Newton, né? Depois aqui, ó, definição de impulso, certo? Definição de I. Depois aqui, ó, teorema impulso momento linear. E aí o resto é conta, certo? Então, usando essas ideias que a gente já aprendeu, eu consigo verificar que o garoto, por ter uma massa menor, né, no caso metade do homem, ele vai ter uma velocidade maior, o dobro, certo? Então,
Beleza, por que essa informação vai ser importante? Eu vou anotar ela aqui. Vai ser importante na hora que a gente vai analisar as proposições, certo? Então a primeira proposição diz o seguinte: a distância entre os patinadores 2 segundos após se separarem é de 1,8 metros. Veja, eu até poderia calcular essa distância, né? Pegando a fórmula aqui, a velocidade é distância sobre tempo, então eu pego a velocidade de 1 e multiplico aqui pelo intervalo de tempo de 2 segundos e fazer, mas eu não precisaria fazer essa conta para verificar que essa proposição está errada. Por quê? Porque ele está considerando que a distância dos dois vai ser a mesma. Só que a gente acabou de verificar aqui agora que a velocidade final dos dois não é a mesma. Se a velocidade final não é a mesma, a distância deles não vai ser. Então, necessariamente, um por ter o dobro da velocidade terá o dobro da distância. Esse 1,8 metros aqui, que ele está destacando, seria o resultado o quê? De 2 segundos, né, multiplicado por 0,6, ou seja, é a distância do garoto. O garoto vai andar 1,8 metros, né, vai deslocar 1,8 metros. Enquanto o homem deslocaria 0,6 metros. Tudo bem? Então essa proporção é falsa, porque como eles têm velocidades diferentes, eles terão distâncias diferentes. Tudo bem? Então, vou colocar aqui um F aqui, ó, de falso. Tá? 2. Energia mecânica do sistema se conserva. A energia mecânica, nós sabemos que ela é a soma da cinética com a potencial, certo? Nesse contexto, nós não temos potencial elástica, né, associada com mola, e nem gravitacional, porque todos estão sobre o mesmo, sobre a superfície, e aí a gente pode considerar a superfície como tendo altura zero. Então, a minha energia mecânica necessariamente vai ser só energia cinética, certo? Então, se eu parto desta relação, então vou ter aqui, ó, energia mecânica em 1 é a energia cinética em 1 mais a sua potencial. Energia mecânica em 2 é a sua energia cinética 2 mais a potencial. A potencial, já afirmei, vai ser zero, porque não tem nem contribuição elástica nem gravitacional. Minha energia mecânica em 1, então, seria quem? Seria M V0, V01 ao quadrado sobre 2, né? Mais M V02 ao quadrado sobre 2. Porque aqui, energia mecânica 1 é energia mecânica antes deles se separarem. Tudo bem? E aqui a gente verificaria então que minha energia mecânica, antes deles se separarem, é zero, porque a velocidade é zero para os dois casos. Já para a energia mecânica 2, é energia mecânica depois que eles se separam, certo? E aí eu já verificaria que essa energia mecânica ela não vai ser zero, porque energia cinética eu só tenho termos positivos. Ó. Massa é positivo e V quadrado é positivo. Então vamos fazer essa conta, seria aqui, ó. Seria massa 1 vezes a velocidade 1 final ao quadrado sobre 2, mais a massa 2 vezes a velocidade final de 2 ao quadrado sobre 2. Isso vai resultar, M1 é o homem, vale 60, V1 do homem é 0,3 ao quadrado sobre 2, aqui vai ser M2 do menino 30, 0,6 ao quadrado sobre 2, isso aqui vai resultar em 8,1 joules. Então a gente verifica que a energia mecânica não vai se conservar. E aí fica uma pergunta, por que não ocorre essa conservação da energia mecânica? E aí você tem que lembrar do conteúdo anterior. A energia mecânica ela se conserva se sobre o sistema só atuam forças conservativas. E aí nessa configuração só atuam forças conservativas? Se a gente volta para a figura, a gente vai ter força-peso apontando para baixo em ambos os casos, certo? Força normal apontando para cima em ambos os corpos ali, né? Homem e menino. Só que tem uma força aqui, ó, de interação entre eles, né? Então, força-peso ela é conservativa, força normal, o trabalho dela é zero, porque a gente sabe que o deslocamento é perpendicular à direção da força normal, então ele não vai ter contribuição energética no sistema. Só que essa interação, quando um empurra o outro, tem uma força atuando ali, e essa força não é conservativa. E, portanto, a sua energia mecânica também não será, certo? Então, essa é a justificativa. Então, a energia mecânica do sistema, nesse contexto, ela não se conserva, né? Só que, por exemplo, se a gente tivesse trocado ali, em vez de a gente ter, eles estão empurrando, né, um fazendo força sobre o outro, se tivesse ali, por exemplo, uma mola conectando os dois,
E aí eles estão presos pela mola e depois você solta. Então essa mola seria uma força conservativa. Então nesse contexto que eu estou colocando, a gente teria uma energia mecânica sendo conservada. Beleza? Então é preciso você ficar sempre atento ao contexto do problema, certo? Para esse contexto, a energia mecânica não se conserva, ok? E aí na sequência a gente já consegue responder o 4, né? Ele pergunta: as forças que o homem e o menino fazem um sobre o outro são conservativas? Não são. Né? Não são. O próprio resultado da energia mecânica, né, ser diferente, já indica isso. Então que não são forças conservativas. Então essa proposição aqui, que vale 4 pontos, colocar assim, né? Também está incorreta. 8. A força externa resultante sobre o sistema menino-homem, ela é nula? Beleza, aí convém a gente definir o que é força externa e interna. Externo e interno é tomando como referência o que você está adotando como sistema. Se eu adoto, no caso ele está propondo, né, sistema homem e menino. Então, o homem e o menino fazem parte do mesmo sistema. Então, isso significa que a força que o homem faz sobre o menino e o menino faz sobre o homem são forças internas ao sistema, porque eles compõem esse sistema. Já as forças peso e normal seriam forças externas ao sistema, porque a força peso quem faz é o planeta Terra, através do seu campo gravitacional, puxa todo mundo para o seu centro. E a força normal é o solo que faz força sobre eles apontando para cima. Então, peso e normal são forças externas e a força que um faz no outro são forças internas, porque a gente está considerando que o sistema é o homem e o menino, correto? Então, dito isto, eu posso concluir que minha força externa resultante ela é sim nula, porque a força peso vai cancelar com a força normal, né? Uma vez que você não tem movimento na vertical, o movimento é todo na horizontal. Então, esta proposição é correta, certo? Para a sequência, na sequência, né, a gente temos aqui: como a massa do homem é maior que a do menino, a quantidade de movimento do sistema tem o mesmo sentido que a quantidade de movimento do homem. A quantidade de movimento do sistema seria a soma do que do homem mais a soma do que do menino, antes e depois, né, deles se separarem. De início a gente sabe que antes, tanto Q1 quanto Q2 vão ser zero porque as velocidades são nulas, né? Então a quantidade de movimento do sistema é zero, ou seja, não tem um sentido definido. Já a quantidade de movimento do homem vai ter um sentido. Como ele vai se deslocar ali, né, para a direita, né, ele vai ter uma direção aqui, ele vai ser horizontal para a direita. Então a quantidade de movimento do sistema não é necessariamente igual à quantidade de movimento, não vai ter necessariamente o mesmo sentido que a quantidade de movimento do homem, uma vez que o sistema inicialmente ele tem uma quantidade total nula, né, não indicando nenhum sentido ou direção. Então essa proposição é falsa. A última proposição temos que as forças internas que atuam no sistema homem-menino não alteram a quantidade de movimento total do sistema. Vamos verificar isso? Então olha só. Vou escrever aqui embaixo. Então eu vou ter o seguinte: a quantidade de movimento total antes deles se separarem seria m vezes o V01 mais m1, né, que vezes V01 mais m2 vezes o V02. Isso vetorialmente, né? Sabemos que o resultado disso aqui, essa quantidade de movimento total antes, né, vou colocar aqui, vai ser zero porque as velocidades são zero, né? As velocidades iniciais são zero, tudo bem? Então, antes a quantidade de movimento total do sistema é nula, tá? E depois, a quantidade de movimento total continua sendo nula? Vamos ver. M1 vai ser então V1F mais um M2V2F. Vamos fazer essa conta. Lembrando de levar em consideração a característica vetorial. 1 é o homem, aponta para a direita. Sua massa vale 60, sua velocidade vale 0,3. 2 é o menino, né? Sua massa vale 30, sua velocidade vale menos 0,6. Menos porque o menino vai para a esquerda, lembra? Velocidade, né, final, tanto de 1 quanto de 2, são grandezas vetoriais, e, portanto, para onde eles apontam, a sua orientação indica um sinal. V1 vai apontar para a direita, V2 para a esquerda. Se eu volto aqui na figura, como um empurra o outro, então você espera que esse cara se desloque para cá, velocidade 1 final, e esse para cá, o V2 final. Tá bom? Então, essa orientação vai indicar e justificar o sinal que eu estou usando aqui, ó, negativo. Se eu faço essa conta,
Ó, 60 vezes 0,3, isso daria aqui a mesma coisa que 6 vezes 3, 18. 30 vezes 0,6, menos 18. Então, eu também chegaria em zero, né? Então, perceba que a proposição está correta. Então, vamos voltar à proposição, né? As forças internas que atuam no sistema não alteram a quantidade de movimento total, certo? A quantidade de movimento individual do menino e do homem, elas são alteradas, né? O menino estava em zero e vai para um valor que está aqui, ó. O menino, sua quantidade de movimento aqui, ó, é zero. Não, é o homem, desculpa. O homem é zero e ele vai para 18. Nesse aqui, o menino que é o 2 é 0 e ele vai para menos 18. Então, individualmente, as quantidades de movimento individuais antes e depois da separação, elas são alteradas. Mas o sistema, no total, a quantidade de movimento total, somando os componentes do sistema, no caso homem e menino, elas não se alteram. E isso já é aqui, já deixo aqui para vocês uma prévia do que a gente vai usar quando a gente for trabalhar com colisões, tá? Então, se a força resultante que atua sobre o meu sistema, que é uma das proposições que está lá em cima, for zero, a gente vai ter que sobre o sistema só vai ter força interna atuando, então eu posso afirmar que a quantidade total de movimento, certo? O momento linear total do sistema, ele vai ser conservado, certo? Nesse caso que deu zero antes, né, vai dar zero depois. Mas se fosse um valor antes, vai ser o mesmo valor depois, certo? Então, essa é a brecha, é a deixa para quando a gente for tratar, né, problemas envolvendo colisões, beleza? Porque isso aqui é o arcabouço teórico que a gente vai usar para poder interpretar e entender o que acontece após a colisão, tá? Então, essa 32, ela é verdadeira. Então, as únicas verdadeiras são a 32 e a 8, então a soma seria 40, ok? Então, esse é um problema interessante, né? Porque a gente resume muito do que a gente já falou e ao mesmo tempo a gente está apresentando e introduzindo uma nova abordagem, tá? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer outra dúvida, você me procura.